que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu começo com o meu humilde esboço, dizendo sobre o versículo 1 e o 2, que quando Deus nos dá uma direção, a gente tem que obedecer, irmãos, né? Porque junto à direção vem a palavra, né, para nos ensinar como a gente deve agir, né? E quando Deus entrega algo para a gente fazer, não tem como a gente fugir, igual como aconteceu comigo, igual eu estou falando, essa palavra é para mim. Quando a bispa falou que eu vinha trazer uma palavra pequena hoje, eu já vi aqui na Bíblia que essa palavra aqui, eu passei por ela esses dias. Então, igual os irmãos ficou sabendo que meu pai ficou doente, veio de Poços para Formosa, eu passei a tribulação, né? Porque eu não estava na posição que Deus queria que eu estivesse. Então, Ele começou me quebrar por ali, né? Eu comecei a ir todo dia para Formosa. Aí no primeiro dia já não tinha gasolina, tive que pedir emprestado. E aí já a luta já começou. E aí, eu sei que foi 1 mês e 8 dias nessa luta. E então, quando meu pai teve alta do hospital, graças a Deus, né? Ele veio para casa. E aí pensa numa luta também para eu cuidar dele, porque eu nunca tinha visto uma bolsa de colostomia na minha frente e eu tive que aprender a mexer com aquilo ali, né? E também os curativos da cirurgia, que foi 48 pontos. E aí Deus me deu força que eu consegui, né? Mas ali já era Deus me colocando à prova, porque eu não tinha, não estava na presença dele. Tanto é que até as agendas dos guerreiros de Cristo parou. Então Deus falou assim: não, peraí, já que eu chamei meu servo para estar fazendo a minha obra e ele está descansado, ele não está lendo a palavra, ele não está orando em casa, ele não está jejuando, só está fazendo churrasco, só está enchendo o bucho. Espera aí que esse aí vai se ver comigo, eu vou colocar ele na prova. E aí colocou mesmo, né? Colocou eu para descer a casa do oleiro. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? E aqui, observando, ele desceu, né? Aqui Deus já começa dando ordem para ele levantar, né? Que significa descer a casa do oleiro, para ele ver como é feito o barro, né? E aí, o barro não pode ser um vaso, não pode ser rachado, né? Porque aí o azeite, a gente não vai ser cheio do azeite, né? Não vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Então, se você não quer ser um vaso quebrado, né, irmão? Misericórdia, porque quando Deus está moldando o vaso, mais dói, viu? Aí, pois meu pai foi embora e aí Deus continuou moldando o vaso, né? Sou eu. Então, quando ele foi embora, graças a Deus também, né? Porque eu já não estava aguentando mais, porque a mente da pessoa mexe com a mente da pessoa, né? E aí,
quando ele foi embora, aí Deus falou que a prova não tinha acabado, né? Eu cortei o dedo. Aí eu pensei que a prova ia acabar, aí eu fui ali em Planaltina, eu caí da escada, né? Aí para ver que é tão de Deus tratando comigo, porque eu estava desobedecendo a palavra dele, que no raio-x e no ultrassom não quebrou nada. E eu fiz os exames, mostrei no postinho ontem, não tem nada, nem colesterol, não está alto nem nada. Então, ali depois daquele exame que eu mostrei para o médico, eu percebi que era um tratado de Deus mesmo, como ele já usou a Bispa Francisca para falar, né? Que era um tratado dele mesmo, e ali eu tive a certeza que ele tem algo grande na minha vida, como tem na de vocês também, né? Então, aqui em 2 Timóteo, está falando também, em 2 Timóteo 2,20, está falando assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra, né? Então existe crente assim, irmão. Existe o crente aqui dentro da igreja, mas quando ele sai ali do portão para fora, ele se torna um vaso de desonra também. É um mentiroso, é um fofoqueiro, só anda falando da vida dos outros. Em vez de pregar dentro dos ônibus, ele fala do serviço do outro que está mal feito. E aqui dentro da igreja ele é um santo, né? Então, esse aí é um vaso de desonra, né? Mas aqui na palavra de Deus também, está escrito que, eu fui atrás desse estudo aqui também, que muitos são chamados e poucos escolhidos. E isso é verdade, né? E aqui o segredo também, esse que eu achei engraçado. Aleluia. O segredo do vaso é de uma argila bem amassada, né? Aí tem o processo de amassar a argila, é semelhante a amassar o pão, né? Que ali, o oleiro, ele começa a amassar de baixo para cima, né? De baixo para cima. E aí até que o barro fica lá embaixo, né? Porque em cima é Deus, né? Que fica. Agora, quando o barro está pronto para ser usado, aí sim. Aí Deus coloca ele em cima para ser usado, né? E aí Deus amassa, puxa para um lado, puxa para o outro, e quebra, refaz, até ficar do jeito conforme a palavra que ele quer, né? Aleluia. Que a gente seja usado, né? Glória a Deus. E tem vaso de todo jeito, né, irmão? Tem vaso que ele quer que pregue a palavra, tem um vaso que já é como é que fala? Da parte do louvor, tem o outro vaso que cuida da igreja, das coisas, né? Mas também tem o vaso porque Deus sabe de todos os barros, ele pode espalhar um monte de barro e ele sabe ali qual é o que vai dar certo para fazer um vaso. Porque não adianta pegar o esboço já não está servindo. Porque não adianta pegar, né, um barro cheio de areia, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque a areia não se mistura. Então, o vaso que está misturado com a areia, ele tem que sair do meio dos fofoqueiros, ele tem que parar de fofocar também, e ele tem que servir a palavra de Deus, porque senão Deus vai fazer igual fez comigo, vai peneirar ele todinho, passar a areia todinha, para depois ele ficar só argila e depois ele ser usado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque desse jeito não tem como, irmão, Deus usar um vaso com areia. Ele vai passar a peneira mesmo. Porque ele quem escolheu. Ele quem escolheu. Então, igual eu, se ele me escolheu para eu estar aqui, não tem como fugir, não tem como. Né? E aqui, o barro pode ser encontrado em qualquer lugar, desde que seja um resultado de longo processo, né? Então, quer dizer, já tem o que? 3 meses, né? Que eu estou passando pelo amassado de Deus aí, pelo vaso, né? Para Deus fazer conforme a vontade dele. E aqui já fala que o processo é longo. Então, eu já parei de murmurar, eu já estou
5 horas da manhã, já vou para frente do computador, vou estudar a palavra de Deus. É o dia todo agora o louvor dentro de casa, né? E graças a Deus as coisas estão melhorando. Graças a Deus, né? Então, porque Aleluia. Deus queria que eu não fosse o barro misturado com a areia, mas o barro puro para dar fruto para Ele, tanto no louvor como na pregação, né? Em nome Aleluia, de Jesus. E eu falei para Deus, ali no momento da oração, que na hora que eu falar, agradecer a oportunidade, é porque eu já não tenho mais nada para falar assim da parte de Deus, porque se eu falar e não for da parte de Deus, aí já é fogo estranho, né? E a gente paga também pelo fogo estranho. Se abrir a boca e falar e não for verdade, não for da parte de Deus, Deus também cobra, né? Então, essa é a palavra de hoje. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.